Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve pra gente bater a meta aí de 90 mil inscritos. Vamos aí no passo a passo, conto com a colaboração de todos, tá? Já deixa o seu like, ative o sininho de notificações e vamos pra cima, tá? Porque hoje é sexta-feira, dia 24 de março, tá? Temos bastante novidades aí sobre o nosso Coringão. Uma situação aí sobre a dívida, sobre um dinheiro aí que pode chegar pro Corinthians, muito bacana, tá? Muito bacana pra gente ter noção do que dá pra ser feito com isso. E aí peço, rapaziada, me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo pra vocês, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, @John do Timão, só pesquisar, tem os links aqui também. Fechou, família? Vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Bom, nesse horário já deve estar na reta final ou para acabar o amistoso entre o Corinthians e o Red Bull Bragantino 2, tá? Não é, como eu expliquei aí anteriormente, não é o Bragantino que joga o Campeonato Paulista, que joga o Brasileirão, a Libertadores, a Sul-Americana. Não, é o Red Bull Bragantino 2, time que está na A3, certo, do Campeonato Paulista. Eu tinha até confundido, achei que o primeiro amistoso era contra o Coritiba. Não, o amistoso de hoje é contra o Red Bull Bragantino 2, tá? Pela programação era para começar às 10 da manhã, tá? Então, assim que a gente tiver novidades sobre resultados, sobre alguma coisa assim, eu posto lá no Instagram para vocês, tá? Atualizo aí, pra gente ficar por dentro de tudo. E aí, o time titular do Corinthians seria o seguinte: Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Fábio Santos, Rony, Maicon, Juliano, Adson, Romero e Roger Guedes. E aí, a justificativa é a seguinte: pô, por que o Bruno Mendes não está jogando? Bruno Mendes está suspenso para a estreia do Corinthians na Libertadores. Lembram quando a gente foi eliminado para o Flamengo que ele foi expulso? Vem um lançamento, a bola bate no braço dele, o árbitro expulsou o Bruno Mendes. Então, já cumpre a suspensão na estreia. Não vai ser titular do Corinthians na estreia, mas vem treinando com os demais companheiros, tá? Então, Bruno Mendes, essa é a justificativa para não ser o titular. Meio campo. Pô, não dá pro Rony ser titular. Só que o Fausto Vera, tá? O Fausto Vera virou uma ausência do Corinthians nos últimos dias, tá? Teve um problema aí, uma indisposição, certo? Foi o argumento aí, a justificativa que eles colocaram. E aí, por isso, a escolha do Rony, certo? Paulinho vem fora também. Então, o meio campo ficou Rony e Maicon, tá? Do Queiroz perdeu espaço ali. Vem o Juliano, tá? Como armador, porque o Renato segue fazendo um trabalho específico, tá? Renato não deve jogar esse amistoso. E aí, na frente, Adson, Roger Guedes e o Romero tá no lugar do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto está na seleção. Então temos fora Yuri Alberto e Balbuena, que estão na seleção. Renato Augusto segue tratando a lesão aí dele no joelho, tá? Segue tratando. Pô, mas ele não estaria disponível e tal. Sim, como o Corinthians foi eliminado, o pessoal começou a fazer um trabalho totalmente diferente, com muito mais tempo aí de recuperação, de trabalho específico. Certo? Então, Renato fora também. Os dois meio-campistas, Paulinho e Fausto Vera, tá? Não devem atuar. E por fim, o Bruno Mendes, que pode até entrar durante o jogo, mas não como titular, tá? Pelo que eu entendi, serão tempos de 30 minutos, tá? Para dar esse ritmo aí para nossa equipe. E é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês sobre esse amistoso aí preparatório, tá? Para o início aí das demais competições, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Na semana que vem, na quinta-feira, tá? Quinta-feira, dia 30, o Corinthians recebe o Coritiba, tá? Também nesse esquema. E aí a gente vai atualizando a fiel torcida. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, o Christian Barletta, tá, que já foi até anunciado aí pela nossa equipe, já falamos bastante dele aí, também em entrevista, tá, falou que pode ser chamado aí só de Barletta, tá, que ele falou que Christian às vezes é difícil de escrever, tá, então Barletta, tá, pode ser nesse sentido, e ele escolheu a número 77 para jogar. A gente lembra que um dos jogadores aí que popularizou essa camisa recentemente, tá? Recentemente, foi o Jadson,
Jadson jogou com a 77. Passou uma época, veio para o Jô. Ficou Jô 77. E agora, o Christian Barletta pediu a 77, tá? Ele falou, gosto do número, estamos esperando uma definição para ver se vou poder usar em todas as competições. Todos os números baixos que eu gosto estão sendo usados. E é um número marcante na história do Corinthians, então cai como uma luva. Esse é o ponto. Igual quando o Roger Guedes usava 1, 2, 3. Chega na Libertadores, não pode. Libertadores é de 0 a 31. Eu acho que são 31 vagas, né? Que dá pra escrever o 33, não lembro. Mas é de 0 até o número de vagas. Não pode escrever o cara camisa 50, camisa 100, 99. Não pode. Não pode. Tá? Então por isso que o Corinthians está estudando a situação do Barletta na Libertadores. Brasileirão, Copa do Brasil, até o próprio Paulista pode jogar com a 77. Tá? Então é isso, tá? Para os mais supersticiosos aí, tem muita gente que gosta dessa questão de números e tal, vai jogar com tal camisa, não vai? Tá aí para vocês o Barletta com a 77. Quero saber a opinião de vocês. Está aprovado ou não está aprovado esse número do Christian Barletta? Bom, e só uma atualização rápida, tá? Sobre a questão da Neoquímica Arena. Houve até uma conversa entre o Água Santa e o Corinthians para que o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista acontecesse na Neoquímica Arena, com o mando do Água Santa, tá? Primeiro jogo é mando do Água Santa, não pode acontecer no estádio deles em Diadema, que é um estádio muito pequeno, tá? E por conta da capacidade, tem um número mínimo lá que a federação pede, tanto que eles mandaram a própria semifinal na Vila Belmiro. Tá? Então existe a possibilidade do jogo ser na Vila Belmiro, Morumbi estudaram, Canindé, o próprio Allianz, tá? Mesmo sendo o estádio do Palmeiras, seria primeiro o mando do Água, depois o Palmeiras. E aí o Corinthians recusou, tá? Até pela justificativa do Duílio, falou que estão fazendo algumas manutenções lá, questão de reforma, troca de iluminação e tudo mais, e aí recusaram, tá? Sou a favor aí dessa decisão. A única questão que eu tenho é com a própria federação. Pô, essa decisão saiu ontem. É quinta para sexta, tem a final semana que vem, e você não tem a definição do campo ainda em que os times vão jogar. Ah, esse final de semana é pra data FIFA, é só para seleções e tudo mais. Mas, pô, que organização é essa, cara? Que organização é essa? E venda de ingressos e tudo mais, o pessoal que quer viajar, o pessoal que quer vir de longe, do interior, por exemplo, para assistir o jogo, não sabe se, pô, vai dar tempo, vou para tal lado da cidade porque o jogo vai ser aqui. Não é do lado. A Neoquímica Arena, por exemplo, do Morumbi. A Neoquímica Arena da Vila Belmiro, que é na Baixada. Tá? Então acho que é uma questão aí de falta de organização, mas enfim, não tem mais a ver com o Corinthians, né? O Corinthians recusou o convite e é isso, quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e para você que está pensando em fazer a antecipação do FGTS, entre em contato com a Mais Ágil, que eles vão resolver para vocês de forma rápida e simples, tá? Tem um link aqui embaixo na descrição para vocês, certo? E lembrando que março provavelmente é o último mês que vai dar para fazer a antecipação do FGTS. Então, se você não fizer agora, não adianta. Depois o pessoal vai bloquear essa antecipação, rapaziada. Vamos para cima. Bom, a atualização que temos, tá, sobre o Richard Rios, o meio-campista aí da equipe do Guarani, teve até um destaque aí no Campeonato Paulista, é que a diretoria do Corinthians teve aquele contato inicial, fez aquela sondagem e tudo mais, pensando na saída do Duqueiroz, no Cantígio, que é um cara que não está agregando no nosso elenco, numa contratação para ajudar o Corinthians ali, para reforçar o nosso elenco. E aí, qual que é a questão? A última informação que temos é que o Corinthians desistiu, tá? Desistiu da contratação do Richard Rios. Não temos mais tantos detalhes, se foi por preços, se foi alguma coisa ali na conversa inicial com o atleta, mas o Corinthians não tem mais interesse na contratação do Richard Rios. É um jogador jovem, tá? 22 anos, é um cara que o Palmeiras demonstrou interesse, o Internacional,
tá? Depois já até do Corinthians ter demonstrado interesse também, ter entrado em contato com o Guarani. E é isso, rapaziada. O Guarani pediu 12 milhões de reais pela contratação aí do Richard Rios. O Corinthians, na última semana, pagou 6 milhões pelo Christian Barletta. Tá? Então é um valor ali que ainda está dentro, daria para negociar, tipo, para 11, 10, mas pegando 100% dos direitos, tá? Né? Nessa lógica aí e tudo mais. E é isso. Tá? Não temos mais muito o que falar. Diretoria aí não achou atrativa, tá? Não achou atrativa aí nessa situação. O Palmeiras entrou forte na negociação, então o Corinthians acabou tirando o pé e não negocia mais com o Richard Rios nesse momento. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês, se o Corinthians deveria ir atrás do Richard Rios ou não, ir atrás aí de algum outro volante, algum jogador para essa posição aí de meio campo, família. Bom, agora eu quero trazer uma notícia aqui para vocês, tá? A informação inicialmente do Samir Carvalho. Vou trazer na íntegra o que a gente tem de informação e o que eu consegui pesquisar. A informação seria a seguinte: o Corinthians pegaria um empréstimo de 1 bilhão de reais para pagar as dívidas e tudo mais. E aí, o Corinthians iria pagando isso durante os anos. Para efetuar esse pagamento, o Corinthians já comprometeria 30%, tá, das rendas de bilheterias e camarotes da Neoquímica Arena. Certo? Então, enquanto estivesse pagando essa dívida, 30% da renda de bilheteria e camarote da Arena já iria para pagar isso. Qual que é o ponto positivo que o pessoal coloca? Que trouxeram aí como vantagem desse negócio. A taxa de juros está em 2% ao ano. Então, é uma taxa muito baixa. Muito, muito baixa. Se a gente for pegar a taxa Selic, o pessoal utiliza aqui no Brasil, é uma taxa de 13,75%. O Corinthians pegaria numa taxa de 2% ao ano. Então, pô, a diferença aí de 11,75%, quase 12%. Uma diferença gritante. Gritante. Na prática, tá? Na prática, qual que é a lógica? Como que funcionaria isso? O Corinthians pegaria um dinheiro emprestado, faria uma dívida para pagar uma dívida. A gente tem uma dívida aí de 900 milhões de reais, pegaria 1 bilhão emprestado, efetuaria o pagamento dessa dívida e aí ia pagando aos poucos a dívida de 1 bilhão. A vantagem é, a nossa dívida hoje de 900 milhões tem uma taxa de quase 14%. E a dívida de 1 bilhão que a gente faria é uma taxa de 2% ao ano, tá? Ao ano. E aí, pelo que eu fui pesquisar, tá? Inclusive, eu queria até trazer aqui, quem tiver mais conhecimento sobre essa parte econômica, quiser comentar aqui, eu acho importante, tá? Pra gente agregar aí no debate. E aí, a lógica é a seguinte: você tem uma dívida a curto prazo, que é a dívida de 900 milhões do Corinthians, muita coisa já era para ter sido paga, então a dívida de curto prazo. Você paga a dívida a curto prazo e faz uma dívida a longo prazo. E aí, se a gente for pensar, você pegou 1 bilhão. Vamos pensar aí, o Corinthians foi e fechou esse empréstimo. Pegamos 1 bilhão de reais, pagamos a nossa dívida, estamos com um saldo no azul, certo? O que a gente tem para pagar é parcelado, então a gente vai pagando aos poucos. Vamos considerar que a gente vai pagar isso em 20 anos. Então, 50 milhões por ano. 50 milhões, 50 milhões, 50 milhões por ano. Isso o time jogando as principais competições, montando um time forte, chegando. Então você vai ter um bom retorno de premiação de Libertadores, porque você vai estar disputando sempre, vai estar no mata-mata, Copa do Brasil, brigando no Brasileirão, chegando no mata-mata do Paulista. Isso na teoria. O time tá chegando, tá vindo dinheiro de premiação, vai ter o patrocínio forte, vai ter um elenco forte, torcida, como sempre, em peso, certo? Então você vai pegar 50 milhões, já que o Duílio trouxe que nossa arrecadação no ano é de 800 milhões,
para você pagar uma parcela aí de 50 milhões, tá ok. Pagando a parcela de 50 milhões. Só que tudo isso a gente está considerando que teremos uma gestão saudável durante 20 anos. E aí, se a gente for pegar que a gestão no Corinthians dura 3 anos, a gente está falando aí de 7 gestões passando pelo Corinthians. De 7 presidentes que vão ter essa consciência de que, pô, eu tenho uma dívida grande lá, a longo prazo, mas eu tenho que pagar a parcela. Certo? A gestão da renovação e transparência tá aí há 15, 16 anos. Passou o Andrés 2 vezes, passou o Roberto de Andrade, passou o Mário Gobi, o Duílio. Todos esses. Então a gente teria que considerar que todos esses presidentes efetuassem o pagamento certinho e não entrassem em novas dívidas. É uma situação arriscada? É uma situação arriscada. É uma situação que pode dar muito certo? É uma situação que pode dar muito certo. Só que a gente teria que contar, olha só a parte importante, teria que contar com uma gestão responsável e competente durante 20 anos, tá? Durante 20 anos no comando do clube, para o clube retomar o eixo da parte financeira, tá? Lembrando, rapaziada, é uma situação ainda de início de negociação, tá? Esse empréstimo, mas as condições principais são essas. Por exemplo, o Corinthians fez uma arrecadação superior, porque o time foi muito bem aí, conquistou títulos, premiações, vendeu jogadores. Pode pagar mais do que 50 milhões no ano. Pô, eu consigo pagar 100 milhões esse ano. Sobrou um dinheiro bom, reforçamos o elenco, esse dinheiro já vou antecipar uma parcela. Sim, 100 milhões. Você pode ir antecipando isso, tá? Para pagar esse 1 bilhão de empréstimos. A questão é, o gestor, o presidente, com esse 1 bilhão na mão que pegou do empréstimo, vai saber administrar isso? Vai pagar as coisas direitinho e colocar o clube no eixo? Porque senão, qual que é a questão? A pessoa que não tem a cabeça, que não vai fazer essa gestão, ele vai pegar 1 bilhão e vai transformar essa dívida em 2 bilhões. A gente já deve 900 milhões, vai pegar mais 1 bilhão emprestado, vai ficar com 1 bilhão e 900. Para virar 2 bilhões é assim. Certo? Então essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação. E é muito dinheiro. A gente está falando de muito dinheiro e a gente está falando de uma dívida enorme que o clube tem. Se isso for bem administrado, é possível. É possível. Se isso não for bem administrado, é um tiro no pé. É daí pro fundo do poço, tá? Fica uma situação insustentável. E aí, eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. É uma boa estratégia para o Corinthians? É uma situação que cabe para o nosso clube nesse momento? Fazer esse empréstimo a longo prazo com a taxa mínima, 2% ao ano? E aí você acaba com as dívidas a curto prazo, paga esses 900 milhões e vai pagando parcelas anuais, tá? Para acabar com essa dívida do Corinthians. Comentem aí, por favor, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!